Olá, espectros. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, como podem ver pelo título do vídeo, irei trazer uma das lendas urbanas brasileiras que eu considero um pouco conhecida, mais ou menos, enfim. Hoje irei falar sobre o Boca de Ouro. Mas o que é o Boca de Ouro, você me pergunta? Em um breve resumo, ele tem várias similaridades com outras regiões do Brasil, assim como outras culturas estrangeiras, como se fosse um misto de várias culturas e várias lendas, como a dos mortos-vivos do Haiti, ou até mesmo do tradicional zumbi. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelos 103 inscritos, vocês são demais. Mas enfim, vamos ao vídeo. Sobre sua aparência, digamos que o Boca de Ouro é um pouco excêntrico nessa questão, já que suas vestimentas se consistem em ser totalmente brancas, lembrando uma entidade de uma das regiões do Brasil, que eu não vou lembrar agora, chamada de Zé Pilintra, ou seja, é uma mistura de Zé Pilintra com um morto-vivo. E ele sempre anda com um cigarro no seu bolso ou na mão. Ele também possui um chapéu que oculta totalmente a sua face. Já citando aqui que é isso que ele usa para assustar as pessoas. Mas já vou chegar lá. E sobre sua face, é uma face repugnante, totalmente podre, com lábios literalmente inexistentes e olhos demoníacos amarelos. E como já diz o seu nome, dentes totalmente à mostras, todos feitos de ouro. E sem contar o seu bafo incrivelmente pútrido, com um fedor de morte e enxofre. Em uma noite, um homem que vou chamar de Ricardo estava saindo de uma festinha com amigos no bar e resolveu ir a pé para o apartamento de um primo que oferecia abrigo para ele naquela noite. Cruzou a praça e quando chegou em uma larga avenida, viu ele, um sujeito todo de branco vindo em sua direção. Pelo que sabia, aquele não era um local perigoso, dado a assaltos, mas não podia confiar nisso, e tratou de apressar os passos. Entretanto, a tal pessoa de branco foi igualmente rápido, e quando ele se aproximou, disse: tem fogo aí, parceiro? Perguntou o sujeito com um cigarro na mão. Ele vestia um terno branco, os sapatos caprichosamente engraxados e um chapéu panamá inclinado que ocultava boa parte de seu rosto. Carlos disse que não fumava, embora em noites de bebedeira fumasse vários cigarros, mas não se considerava um fumante, muito menos tinha cigarros. O homem de branco riu e afastou lentamente o chapéu para trás. A primeira impressão foi de que aquilo se tratava de uma brincadeira. O sujeito tinha o rosto esverdeado, parte da bochecha e orelha carcomida, como se fosse literalmente um cadáver ambulante. Ricardo imediatamente sentiu um enorme medo daquele corpo totalmente podre, com um bafo horrível, com um fedor de enxofre. Era algo que ele nunca tinha visto na sua vida. Imediatamente correndo para a direção oposta daquele monstro e podendo ouvir o tal homem rindo incessantemente, gargalhando como se tivesse ouvido
a coisa mais engraçada de sua vida. E era justamente aquela situação de Ricardo achando que poderia fugir dele. Depois de um certo tempo, correndo e entrando em várias ruas, a tal criatura parecia aparecer a cada esquina e beco, rindo incessantemente. E logo, em um choque de adrenalina, Ricardo simplesmente desmaiou no chão. E acordando no dia seguinte de manhã, com pessoas o acudindo. E ele tentou falar que viu um ser muito estranho e amedrontador, que ele o apelidou de o Boca de Ouro. Mas ninguém acreditou nele, já que o rapaz estava com um fedor muito forte de álcool e iriam achar justamente que ele estava alucinando, enquanto o Boca de Ouro estava lá, de dia, o olhando e rindo incessantemente, com uma gargalhada totalmente esquisita. Encontrar o Boca de Ouro não é uma tarefa fácil, já que ele nunca aparece de dia, de tarde, nem nada. Ele aparece geralmente lá pela madrugada. E, bom, as pessoas que ele assusta geralmente estão sozinhas ou bêbadas. Ou seja, os boêmios, que chegam basicamente de madrugada de uma festa ou de um bar com amigos, enfim, não importa. Ele sempre vai escolher essas pessoas, já que vão estar caindo de bêbadas, e terá mais graça de assustá-las, já que se elas estiverem em grupo ou com alguma outra pessoa, não vai ter graça. Bom, para sobreviver ao Boca de Ouro é uma coisa bem relativa, já que, para a tranquilização de todos, ele nunca matou ninguém, ele apenas assusta a pessoa para entretenimento próprio. Mas se você quiser evitar de levar um susto enorme, eu recomendo que você tenha estômago forte, já que, basicamente, se você encontrar com ele, pode acontecer 3 coisas. A primeira é que você talvez desmaie na hora, nesse caso ele não fará nada. Quando ele mostra o seu rosto, você provavelmente vai desmaiar, mas ele não vai fazer nada. E também tem a segunda opção, que é você provavelmente já conhece ele, já está acostumado, e só acender o cigarro para ele fumar lá o cigarrinho dele e ele vai embora. E também tem a terceira opção de falar que não tem um isqueiro, não tem fogo, e ir embora. Se você escolher provavelmente a última e a primeira opção, ele não vai fazer nada com você, mas vai ficar te seguindo, assobiando, literalmente. Ele não vai virar uma assombração pro resto da sua vida nem nada, mas basicamente vai ficar te seguindo, assobiando, até perder a graça e ele ir embora. Não se sabe sobre seu passado exatamente, só sabemos que ele possui mais de um século de existência. Mas eu tenho uma teoria de que ele nunca foi esse monstro, não nasceu como esse literalmente monstro, esse cadáver ambulante que assusta as pessoas de madrugada. Então vou montar a minha teoria / historinha aqui, que não é muito boa, mas é o que eu tenho. A minha teoria é de que ele nunca foi esse corpo, obviamente, e já foi um homem comum, que era muito festeiro e conhecido por todos, e mais conhecido também pela sua boca, pelos seus dentes inteiramente feitos de ouro maciço. Bom, mas ele não era uma pessoa, digamos que boa. Então chegou obviamente o dia de sua morte, já que ele possui mais de 100 anos, e acabou
que, como ele era uma pessoa muito ruim, nem o céu e nem o inferno o quis. Então ele foi basicamente amaldiçoado a ficar eternamente andando pelas ruas de Recife, assustando as pessoas. Mas digamos que ele gosta bastante disso, já que quando ele assusta uma pessoa, ele gargalha bem alto. Ou seja, uma coisa que ele gosta, mas talvez ao mesmo tempo seja um sofrimento eterno, já que ele é condenado a viver na mesma coisa, fazendo a mesma coisa a vida toda, pelo resto de sua vida. Mas aí fica a questão: você teria fogo para o cigarro?